Glória a Deus, que coisa linda podemos vivenciar hoje aqui nessa adoração. Eu quero destacar a presença do pastor Marcelo, lá de Araruama, com a sua família. Fique em pé, por favor, toda a família. Sejam bem-vindos, estão de férias, aproveitando aí para conhecer Barra do Piraí. Conheçam o nosso jardim de oração, se for possível. Muito obrigado pela presença dos irmãos aqui. Vamos aplaudir ao Senhor em gratidão por essas vidas aqui. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22. Nós vamos ler do versículo de número 54 ao versículo 62. Quantos encontraram? Digam amém. Muito bom. Lucas capítulo 22, versículo 54 ao 62, a palavra de Deus diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada quase uma hora, outro afirmava: Também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu quero fundamentar a nossa reflexão nessa palavra que aparece no versículo 61. Virando-se o Senhor, olhou para ele. O título da mensagem é O Maravilhoso Olhar de Jesus. Senhor Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua boa mão repouse sobre a vida do pregador. Oro para que o Senhor me dê munus profético, óleo fresco, para que a palavra que há de ser ministrada encontre corações abertos, receptivos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Há uma canção que marcou muito o início da minha caminhada cristã, lá nos idos de 1900 e antigamente, cuja letra dizia o seguinte: Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que encontrei amor em seu bondoso olhar. Em contrição, então achei a fonte deste amor. Perdão em Cristo encontrei, pertenço ao Salvador. E o estribilho desse hino, dessa canção, que faz parte da minha memória de início de caminhada cristã, lá na primeira igreja Batista da Penha,
no Rio de Janeiro, diz assim: seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Quantos aqui conhecem essa canção? Quem é que não conhece, levanta a mão. O maravilhoso olhar de Jesus. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, quero que você preste atenção nesta introdução. É um dos mais dramáticos capítulos no Evangelho de Lucas. Na verdade, tanto o capítulo 22 quanto o capítulo 23 são dramáticos porque eles nos colocam naquele momento na vida de Jesus, nos momentos de maior solidão, nos momentos de maior tristeza, que vão culminar com a sua prisão, com o seu julgamento, com a sua condenação e com a sua execução. Já no início do capítulo 22, eu preciso que você me acompanhe nessa compreensão do pano de fundo do capítulo 22, para você entender esse corte que fizemos na leitura do texto inicial. Fala da trama de Judas para entregar Jesus à morte. Está no verso 1 ao versículo 6. Na conspiração que Judas, que havia caminhado com Jesus por 3 anos, que não era, para quem Jesus não era um desconhecido, que vivenciou, que testemunhou, que presenciou os milagres que Jesus havia efetuado. E esse Judas concordou em trair Jesus. Do verso 7 ao verso de número 23, nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo celebrando a Páscoa com os seus discípulos e também anunciando que ele seria preso. Verso 22, na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. A morte na cruz não era uma surpresa para Jesus. Ele sabia muito bem o que o aguardava. Ele não foi pego de surpresa. E o capítulo 22 nos apresenta um mestre querido, fazendo o anúncio e alertando os seus discípulos acerca daquilo que ele haveria de experimentar. Do versículo 24 ao versículo de número 30, nós encontramos aqui os discípulos na sua mais absurda imaturidade, disputando cargo e posição, porque queriam saber quem era o maior. Era uma discussão que descreve, que ilustra a imaturidade. E a resposta de Jesus é algo absolutamente fascinante, porque ele diz que ele, que estava entre os discípulos, estava ali para servir. Servir. Depois nós encontramos, do versículo de número 31 ao versículo 38, a extraordinária afirmação e confissão de fé de Pedro. Eu não sei se você teria a coragem de afirmar o que Pedro afirmou, porque ele chega a dizer: Senhor, verso de número 33, eu estou pronto a ir contigo para a prisão,
e para a morte. Muitas vezes nós nos tornamos como Pedro, no momento da serenidade, no momento em que não há dificuldade, no momento em que a vida não está em risco, nós somos capazes de extraordinárias afirmações de fé e de confiança, como Pedro fez. Verso 33, Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Mas Jesus conhecia Pedro, como conhece você e conhece a mim. Jesus conhecia essa figura contraditória. Pedro é uma figura extremamente contraditória, com a qual certamente muitos de nós aqui nos identificamos. Jesus ouviu aquela palavra e ele então disse a Pedro, no verso 34, Pedro, digo-te que cantará o galo, hoje o galo, antes que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Entenda que aquela palavra de fé poderia merecer um elogio de Jesus. Poderia receber uma palavra de altíssima consideração. Mas Jesus, que não se impressiona com as expressões que jorram dos nossos lábios, Ele que conhece coração, Ele disse, Pedro, não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues que me conheces. E aí nós entramos então no capítulo 22, verso 39, eu estou apenas fazendo esse passeio no texto para você compreender a dramaticidade desse capítulo 22. Agora Jesus vai ao Getsêmani orar, sentindo o peso do que se aproximava, sentindo o peso dos nossos pecados que estavam recaindo sobre ele. Ele foi fazer o que ele fazia costumeiramente, diz o verso 39, e ele foi orar, e o verso 44 nos descreve que Jesus entrou em profunda agonia, e orava mais intensamente, e diz aí o texto, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A ciência chama isso de hematidrose, que é aquele fenômeno de uma pessoa mergulhada em intensa agonia, intensa dor. O organismo responde a essa dor, fazendo com que vasos se rompam. E diz o texto, que não é uma linguagem figurada, não é uma hipótese. E cabe dizer que quem faz esta descrição do texto de Lucas capítulo 22, era dos discípulos aquele que mais condições tinha de fazer uma descrição científica, porque era Lucas o médico. Jesus soa sangue, que diz o texto, grandes gotas que corriam até o chão. Avançamos para o versículo 47 seguintes, quando Jesus é preso. E aí nós chegamos ao texto que dá base à nossa reflexão hoje. Jesus foi preso, o introduziram na casa do sumo sacerdote,
O verso 54 diz que aquele Pedro, lembra dele? Senhor, pelo Senhor estou pronto a dar minha vida. Isso deve nos fazer refletir sobre as afirmações tão lindas, tão poéticas, que nós fazemos quando cantamos alguns louvores. Afirmações, muitas vezes divorciadas da prática da vida. Cantamos canções que são confissões de fé extraordinárias, magníficas. Mas na hora em que passamos por dificuldades, parece que nós nos esquecemos daquilo que a gente canta. O que me leva a pensar até que ponto o que nós fazemos na igreja, para muitos não é um teatro. Teatro. Marcado com expressões faciais, com erguer de mãos, de canções que muitas vezes arrancam lágrimas dos nossos olhos, mas cuja mensagem é esquecida quando a gente entra no carro e vai para casa. Lá estava Pedro. Pedro era um homem impulsivo, pronto para atitudes as mais antagônicas e contraditórias, disposto a confessar a Cristo, mas também disposto a negá-lo. Eu diria que de Pedro e de louco todos temos um pouco. Você tem um pouco de Pedro. Eu tenho muito de Pedro. E o que me faz depender mais ainda da misericórdia de Deus. Este episódio, portanto, está colocado no momento final da vida de Jesus. Este foi o momento, o segundo momento de intensa solidão do Senhor. O primeiro foi no Getsêmani, versos 39 a 46, e aqui temos o segundo. E eu quero chamar a sua atenção para essa afirmação. Jesus estava ali sendo julgado, entenda a cena. Aquele Pedro que disse, Senhor, eu estou pronto a dar a minha vida. Aí o verso 56 diz assim, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse, este homem estava com ele. Amigos, senhoras e senhores, meus irmãos que me ouvem nessa noite, não foi um episódio acontecido muitos anos depois. Foi um episódio acontecido talvez com espaço de pouquíssimas horas. E ele disse, verso 57, mulher, não o conheço. Não foi uma negativa, suave, serena, foi enfática. Porque Pedro sentiu-se ameaçado. E a sua maneira de negar que conhecia Jesus foi uma forma enfática, decidida. Talvez tão enfática quanto a afirmação que ele havia feito de que estava pronto a morrer por Cristo. E o negou pela primeira vez. Verso 58, veja na sua Bíblia, um pouco depois, vendo outro, disse, tu és um deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Repito, não foi uma negação serena,
foi enfática, para convencer, para persuadir. Agora nós estamos falando daquele indivíduo que pouquinho antes havia dito: Jesus, eu estou pronto a dar minha vida pelo Senhor. Está entendendo? O terceiro momento, passada quase 1 hora, ali o espaço de 1 hora, 60 minutos, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. Ah, Pedro, homem, não sei o que dizes. Sabe o que é isso? Não conheço esse indivíduo, não. E aí o texto diz: virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Antes de lhes apresentar algumas considerações implícitas nesse ato de olhar para Pedro, eu quero considerar alguns sentimentos que certamente tomaram o coração de Pedro e que o fizeram negar Jesus. Primeiro, o medo. Foi o medo que o fez negar Jesus. Provavelmente não havia nenhum risco iminente pelo fato de ser discípulo de Cristo. O Evangelho de João diz que um discípulo conhecido do sumo sacerdote entrou com Jesus e possibilitou a entrada de Pedro. João capítulo 18, versos 15 e seguintes. Mas Pedro sentiu medo. Você sabia que uma das grandes situações que geram, que tem a capacidade de testar a nossa convicção quando a gente está numa situação de medo? Tem gente que na hora do medo grita: cruz credo. Evoca tudo que pode por causa do medo. Podemos também considerar que depois de ter negado Jesus, o texto diz no verso 62, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Foi a vergonha e a culpa. Lembrou-se da palavra de Jesus, o que ele havia dito, e o que ele havia dito aconteceu. Podemos considerar que a culpa é um dos piores verdugos que assombra uma pessoa. Pessoas que arrastam uma culpa de uma ação no passado, de um aborto, por exemplo, que às vezes ninguém sabe, e a pessoa convive com esse verdugo impiedoso, com esta sombra, a sombra da culpa. Podemos dizer que o sentimento que tomou também o coração de Pedro foi vergonha. Chorou amargamente, a ficha caiu. Mas eu quero voltar para essa afirmação. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro. O verbo, aqui traduzido por olhar, não é simplesmente quem dá um relance, mas sugere um olhar intenso e fixo. O maravilhoso olhar de Jesus. No passado, e vai mais um clichê, quando eu era criança, como é que os pais muitas vezes transmitiam uma ordem para um filho?
Sabe como? Bastava olhar. Sim ou não? Quem é que é desse tempo aqui? Levanta a mão. Uau, é gente que já tomou a 5ª dose. Bastava olhar. Os adultos na sala, oh, que tempo diferente desse. Os adultos na sala, e a criança chegava, daqui a pouco era uma conversa que era de adulto, não tinha assim, meu filho, vai para o quarto. Hoje, o pai simplesmente olhava assim, ó. Né? E a criança já saía, hoje, irmãos. Se o pai olhar, eu falei assim, o que você está me olhando, coroa? É ou não é verdade? Sim ou não? Que saudade daquele tempo, hein? Mas por que eu tenho que ir para o meu quarto? Aí vem o clichê, no meu tempo não tinha nem oportunidade desse tipo de argumento. Vai ponto final hoje, porque tem que se respeitar o direito à misericórdia. Foi um olhar intenso e fixo. O fato de Jesus ter podido ver preso sugere que os homens que seguravam Jesus já o haviam levado para o pátio a fim de espancá-lo. Havia uma distância física, uma proximidade que permitiu que Jesus ouvisse Pedro negá-lo 3 vezes. E depois da terceira negativa, Jesus fez isso, virou-se. Eu não sei se para a direita ou para a esquerda, mas o texto diz que ele se virou, verso 61. Virando-se e olhou fixamente para Pedro. Foi um olhar intencional. Foi um olhar sem julgamento. Não foi um olhar de reprovação, porque a atitude de Pedro não foi uma atitude desconhecida. Jesus sabia que ele ia fazer isso. Compreende? Então eu quero destacar aqui o que esse olhar de Jesus pode ensinar para nós. Eu não conheço você, amigo, que entrou aqui nessa congregação. Talvez sacudido por tantas dificuldades, talvez vivendo com um profundo sentimento de solidão. Essa é uma geração que tem a capacidade de se comunicar com o outro lado do planeta no exato momento, mas de pessoas solitárias. Uma sociedade adoecida. Me assusta o índice crescente de pessoas que estão tirando a própria vida. Alguma coisa está acontecendo de errado com a sociedade. Esse mundo que evolui na tecnologia. Hoje falamos aqui do que a IA fala, e eu não vou repetir o sermão da manhã, mas acredito que vale a pena você ouvi-lo. Mas a tecnologia chegou. Eu ouvi de uma igreja na Alemanha, olha só que coisa interessante, de um culto virtual, um holograma, de alguém pregando, a inteligência artificial, num holograma, o pregador, a equipe de louvor holográfica. Você já pensou nisso? Que loucura, né?
No entanto, pessoas vazias. Eu estou falando aqui certamente neste auditório para pessoas que me ouvem e se identificam com a palavra do pregador, olham para dentro de si mesmas e dizem: há um vazio dentro do meu coração. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesse olhar de Jesus é que o olhar de Jesus mostra que ele conhecia Pedro. Como disse, poucas horas antes, Pedro estava pronto para os maiores sacrifícios. Mas foi Jesus quem disse assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando eu leio esse texto, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Eu não vejo aqui Jesus olhando para Pedro como quem diz: está vendo? Eu não disse. Você não vale nada, Pedrinho. Não, senhores. Era o olhar de quem entrava no coração de Pedro, dizendo: conheço você. Mas também eu aprendo que esse olhar de Jesus aponta para o fato de que ele amava a Pedro mesmo tendo-o negado. Ter negado a Jesus não trouxe nenhum tipo de trauma para Jesus, pois ele conhecia Pedro. Jesus era capaz de continuar amando Pedro, mesmo depois de Pedro tê-lo negado. Olha para mim. O que fazemos ou não diminui o amor que o Senhor Jesus tem por nós. Ele não regula o seu amor por nós por aquilo que fazemos de bom ou por aquilo que fazemos de mal. Ele ama porque simplesmente ama. Quando a gente erra, a gente fica assim com constrangimento diante de Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? Aquele constrangimento. E é bom que isso aconteça, porque se o indivíduo não se constrange ou não se constranger, alguma coisa está errada. Mas eu quero que você entenda que o amor de Jesus, ele não é medido por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Saber que Pedro o negaria não mudou a relação de Jesus com Pedro. E só o amor verdadeiro explica essa realidade. Estão comigo até aqui? Amém? Amém ou não amém? Terceiro lugar, virando-se o Senhor olhou intensamente, fixamente para Pedro. Isso mostrava também que o Senhor Jesus Cristo estava pronto para perdoá-lo. O maior inimigo de Pedro nesse momento era ele mesmo. Pedro foi o maior juiz de si mesmo. Sair e chorar amargamente representa o fortíssimo sentimento de culpa. E não foi uma culpa imposta por Jesus, mas imposta por si mesmo. Há pessoas que não têm dificuldade de receber o perdão de Deus, mas têm dificuldade de perdoarem a si mesmas.
Elas até compreendem que Deus as perdoa, que Deus as ama, mas elas muitas vezes não querem liberar perdão para si mesmas. Parece que alimentar a culpa, a dor da culpa, a dor do não se perdoar, para muitas pessoas é como um purgatório, não no sentido purgatório da visão católica, mas é como uma punição que eu preciso ter, um alto flagelo emocional. Jesus olhou para Pedro, assim como ele olha para você. Creio que há pessoas aqui nesse auditório que hoje convivem com consequências de escolhas erradas. Porque toda escolha tem consequência. Você escolhe a semente, mas não escolhe o fruto. Há pessoas que me ouvem aqui nesta noite que certamente dialogam comigo enquanto prego a palavra e pensam: se eu pudesse voltar atrás. E como verdugos de si mesmos, precisam entender que assim como Jesus olhou para Pedro, perdoando-o, Ele olha para você. Irmãos, amigos, isto é libertador. Libertador. Caminhando para o fim, quando eu vejo Jesus olhando para Pedro, verso 61, que cena, hein? Você não estava com ele? Não, nem conheço. Pô, mas você é um deles? Não conheço de jeito, você nem quem é. Caminhando 3 anos com Jesus. Você pensa que Jesus ficou traumatizado? A gente fica, né? Você já teve alguém que agiu em medida mínima da mesma forma com você? Aí Jesus olha para Pedro. E eu vou afirmar para você que esse olhar de Jesus aqui não foi de condenação. Foi um olhar também que retratava para Pedro o fato de que, não obstante ele o ter negado, ele podia ter outra oportunidade. Se nós encerrássemos aqui o texto, a história de Pedro, a relação de Pedro com Jesus, nós poderíamos dizer que Pedro sai do cenário numa nota negativa, não é verdade? Aí nós vamos ao capítulo 21 de João. Eu quero convidar você a vir comigo. Quem entendeu esse cenário vai compreender o que está no capítulo 21 de João. Jesus ressuscita, apresentou-se aos discípulos por pelo menos 3 vezes, e no verso 15, olha que coisa extraordinária, irmãos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, mesmo Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Eu imagino Pedro agora mais comedido, né? Mais humilde. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado 3 vezes, ou pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, disse Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Você entende que o fato de Jesus perguntar 3 vezes para Pedro se o amava, não foram perguntas feitas ao acaso. Ele negou por 3 vezes. E teve oportunidade, por 3 vezes, de dizer: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Esse capítulo 21, amigos, é fantástico. É o maior relato de diálogo que Jesus teve com alguém após a sua ressurreição. Representa algumas coisas. Primeiro, representa um resgate de Pedro diante do colégio apostólico. Porque Jesus estava com os discípulos, chama Pedro. Provavelmente os discípulos ouviram perguntar: Pedro, você me ama? Mas representava também um resgate de Pedro para consigo mesmo. Aí nós conseguimos entender o que aconteceu no dia do Pentecostes. Você sabe quem foi o primeiro maior pregador depois que Jesus voltou para junto do Pai? Quem foi? Foi Pedro. Capítulo 2 de Atos, nós encontramos o Espírito Santo derramado, e este Pedro é revestido de poder, prega um sermão magnífico, do qual quase 3.000 pessoas foram batizadas. Esse homem é resgatado. Meus irmãos, foi a ele que Jesus entregou a liderança para pastorear. E tudo começou porque Jesus virou-se e olhou para Pedro. Ele está olhando para você. Eu não conheço seu coração. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão amargamente chorando como Pedro. Pessoas em cuja mente, gente em cuja mente, a culpa tem direcionado a sua vida. Gente que não consegue se perdoar. Gente que se permite o tempo todo ser lembrada de algo que o Senhor já perdoa.
Você entendeu a palavra dessa noite? Quem é que entendeu? Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero orar por algumas pessoas aqui. Sei que a palavra dessa noite tocou alguns corações. E eu quero orar por você. Se houver alguém aqui nessa noite, assim, pastor, essa palavra tocou meu coração, numa área em que eu precisava ouvir o que eu ouvi hoje, ore por mim. Quero convidá-lo a vir aqui à frente, corajosamente. Se houver alguém, em nome de Jesus, pode vir. Pastor, essa palavra veio ao encontro de uma necessidade do meu coração. Sai do seu lugar e venha corajosamente à frente. Não tem vergonha não. Não tem vergonha, pode vir. Eu precisava desta palavra. Nós vamos cantar um louvor, e enquanto cantamos, você tem esta oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui para que possamos interceder por você. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Pode vir em nome de Jesus. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Algum dos jovens, por favor, colhe aqui, por favor. Pode vir. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Se o Espírito Santo lhe toca, venha. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão,
Deus, o maravilhoso olhar de Jesus, voltado para Pedro, que o havia negado, foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de compaixão, foi um olhar de perdão, foi um olhar de um novo começo. E este mesmo homem tornou-se um extraordinário pregador. Nós nos colocamos diante do Senhor, e aqui estão algumas vidas que foram tocadas pela palavra desta noite. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que conhece a história de cada um, que nessa noite seja uma noite de libertação, de perdão, de cura, de modo que toda a seta do inimigo na mente, toda a ação do inimigo na mente, caia por terra, em nome do Senhor Jesus.